Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Também sintam-se acolhidos na nossa casa. E aqueles irmãos que posteriormente também irão assistir essa palestra e as demais palestras que estão postadas lá no nosso canal do Consolador, do canal do YouTube do Consolador. Que o nosso querido irmão Ney edita as palestras e coloca lá. Já são mais de 200 palestras e estudos que nós temos lá disponíveis para quem quiser acessar. Então, sintam-se acolhidos na nossa casa. Para iniciarmos o trabalho de hoje, então, nós gostaríamos de fazer uma leitura do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Doação mais importante. Existe uma doação mais importante que as demais, a do teu tempo aos semelhantes. Se o que doas do que retens vale muito para quem se encontra na prova da penúria material, para ti, o que vale mais é a doação que te esforças para ser. Em contato direto com os necessitados é que conheces o teu conteúdo. O braço que estendes na oferta que fazes, ainda de certa maneira, fixa a distância entre ti e o próximo. O cheque que assinas não te impõe, muitas vezes, outro sacrifício, que não seja pequena diferença em teu salário, em teu saldo bancário. O que encarregas outrem de levar, impede-te de ver e de sentir, para que se te operem mais profundas transformações. Da caridade, é preciso que possuas não apenas os olhos e as mãos, mas também o coração. Com essa bela mensagem, possamos nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nosso querido Mestre amado Jesus, nosso modelo, nosso guia, governador espiritual do nosso orbe, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, que com certeza aqui se encontram, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo. O nosso muito obrigado por aqui estarmos, mais uma vez reunidos, para estudarmos as palavras do Cristo, para nos evangelizarmos. E pedimos, humildemente, que possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que estamos recebendo nesse momento, de fluidos, de amor, de paz, de conhecimento, que possamos repassá-los aos nossos amados, aos nossos amigos, nossos colegas de trabalho, enfim, a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que mais necessitam. Pedimos também, Pai, o amparo necessário para o nosso querido irmão Luiz Eduardo, que hoje é responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele possa expor tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que com certeza cada um de nós precisa ouvir essa noite. Então, desejar o nosso muito obrigado e que assim seja. Então, de imediato, já vamos passar a palavra para o nosso querido irmão Luiz Eduardo, trabalhador do Boa Nova, né? Boa Nova, né? Isso. Então, seja bem-vindo ao Consolador Prometido e uma boa palestra. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. A equipe da casa, os trabalhadores da casa, meu muito obrigado pelo convite de estar aqui, o convite que vem com a oportunidade do trabalho, com o compromisso do estudo, da concentração em torno da obra, dos exemplos do Cristo, que tão bem a todos nos faz. Então, muito obrigado pela oportunidade, né? E quando fui convidado pelo Ney, ele deixou em aberto o tema, né? Aí eu propus o tema A Casa sobre a Rocha, que eu fui solicitado para falar sobre esse tema em uma outra casa. E aí eu pensei, vamos seguir nessa mensagem, considerando que nessa casa, né, o Consolador aqui passa por um momento de construção, passa por um momento de obra, né? E aqui a gente, não só o espaço físico aqui
da casa, do grupo, mas todos nós vivemos aquilo que é uma obra, né? Dentro da nossa vida individual, da nossa vida coletiva. Então, todos nós somos obreiros da nossa existência e, enquanto coletivos, aqui também somos todos obreiros desse espaço, né? E a passagem da casa sobre a rocha, ela está no Evangelho, né? E sempre que a gente se passa, né, para entender as passagens do Evangelho, Jesus, com palavras simples ditas lá há mais de 2000 anos, traz profundos significados que podem ser, né, ainda por muitos e milhares de anos aí sermos, né, aprofundarmos e entendermos, porque parecia que ele sabia as palavras que não sairiam de modas, né, os exemplos que não sairiam de modas e se fariam vivos aqui ao longo de todos esses tempos. Mas a passagem da casa sobre a rocha eu vou ler e à medida que a gente termina a leitura, a gente vai fazendo uma conversa aqui sobre os temas que foram trazidos. Então ela fala assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticas será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, contudo, ela não caiu porque fora fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, queridos irmãos, quando a gente se propõe a estudar e entender essa passagem, né, Jesus usava exemplos literais, né, não usava exemplos, fazia analogias, né, através das suas palavras, das suas parábolas. E aqui, quando a gente vai estudar essa passagem específica, aqui existem, né, alguns personagens, né, alguns elementos dessa passagem. Dois homens, né? Vamos considerar aqui o sensato e aquele que é, entre aspas, o insensato. Nós temos dois tipos de fundações, a rocha e a areia. E aí nós temos algo que é análogo para as diferentes ocasiões, que são as intempéries, né? A chuva, a subida do rio, os ventos que bateram fortes contra aquela casa. E aí, de novo, dois resultados distintos. Um foi a ruína e o outro foi a permanência e a manutenção, né? Quando a gente vai buscar o entendimento, né, do que vem a ser a casa, né? O que significa a casa? A casa vem, para a nossa existência, ela vem como ser a nossa vida espiritual e moral. Então, é aquilo que Jesus nos desafiava, ou aquilo que Jesus pede para que, quando nós somos obreiros da nossa existência, nós somos obreiros daquilo que é a nossa existência moral, aquilo que é a nossa existência espiritual, que vai ficar no nosso espírito, que é eterno, né? Que a gente vai carregar ao longo, né, os méritos ou as dívidas, né, dessa construção que nós realizamos nessa passagem, essa breve passagem desse período que nós estamos aqui encarnados, né? A gente vai levar esses benefícios aqui para o longo de toda a nossa vida. E aí, né, essa casa, né, a gente tem, né, por obséquio, né, por tentativa, né, a gente gosta muito de demonstrar, né? Muitas vezes nós não somos nem de perto aquilo que a gente demonstra. Então, quando Jesus faz esse desafio, né, daquilo que é a casa, né, às vezes a gente olha duas casas, elas são idênticas, mas uma tem valor maior que a outra porque às vezes, né, aquele construtor cuidou para construir apenas aquilo que está mais à mostra, né? E certamente aquele que cuida, que constrói para cuidar, para mostrar aquilo que está mais à mostra, é aquele cara que daí é o exemplo do cara que constrói a casa sobre areia, ao invés de construir
sobre a rocha. Quando você constrói uma casa sobre a rocha, né? O que seria essa casa ou a existência moral? Construir sobre uma prática da fé viva de Jesus, né? Quando a gente vive de verdade, ou vive para entender aquilo que é a nossa proposta evolucionista a partir dos exemplos do Cristo. Nos reconhecermos como criatura de um Criador divino, né, que é a inteligência suprema, e que nós temos por compromisso tendo que deixar para trás as nossas imperfeições, né, para nós conquistarmos a nossa felicidade, a nossa perfeição. Então, para isso, a gente vive em vigilância, né? E a areia, né? A casa sobre a areia é uma casa que ela é construída sobre as vaidades, sobre as ilusões, né? Então, nós, né? Quando de maneira leviana, né? A gente constrói a nossa vida, ou a gente busca demonstrar, né? Para um coletivo, a gente tenta se justificar ou justificar os nossos atos a partir de padrões externos, né, para agradar os olhos dos outros, para enaltecer a nossa vaidade, esquecendo de que a gente precisa, né, a gente está se afastando daquele verdadeiro dever com o divino, né? E o dever com o divino, ele é um dever em cima da caridade. A gente extirpar da nossa existência o egoísmo, a vaidade, e trocar isso por atos de amor, atos de caridade, né? E aí, as chuvas e os ventos, né, que existem, né, e que são trazidos nessa passagem, eles são aquilo que a gente vive todos os nossos dias, né? A gente vive provações, a gente vive dificuldades, a gente vive rejeições, vive mal entendimentos, a gente vive insucessos de todas as ordens. A gente vive doenças, a gente vive dificuldades financeiras, dificuldades das infinitas, né? Acho que todos nós, né, que estamos aqui, a gente sabe quando faz reflexões, né, a gente sabe que essa chuva, né, que abala essa casa, ela vem, né, para cada um de nós nas diferentes formas, né? Mas aí quando a gente volta aqui para o texto, né, para o texto da passagem, quando ele começa dizendo: todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica, né? Que Jesus vinha dizendo algo que há 2000 anos ainda é muito difícil para nós. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Vamos pensar, né, sobre o entendimento do ouvir. O que é ouvir? É o que nos dá a natureza, ela é perfeita em si, e quando a gente olha para a nossa existência, né, para o corpo que nos é dado, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Na nossa existência, a gente precisa muito mais ouvir, temos 2 olhos, a gente precisa muito mais olhar. O olhar é um olhar do cuidado, do zelo, né? E a gente ouve muito pouco. O nosso ouvido, ele capta os sons, mas captar o som e ouvir é diferente. Para ouvir, eu preciso internalizar aquilo que chega até mim. Então, daquilo que diz respeito à palavra, ao evangelho, né, não basta eu fazer o movimento de estar na casa espírita, de eu tirar o meu momento para a prece, ou de eu pretender, né, estar em comunhão através de atos mecânicos, né, ou de práticas cotidianas, quando eu não internalizo aquilo que eu ouço, ou quando eu não acolho aquele chamado e trago ele para dentro do coração. E aí, esse movimento que é a parte mais difícil para nós, né? Então, aquele que ouve minhas palavras, né, ouvia as palavras do Cristo, Cristo trazia as bem-aventuranças, ele falava de amor ao próximo, falava de humildade, falava do confiar no Pai,
falava em perdão, falava em aceitar os diferentes. Era disso que Jesus falava, né? E praticar, né? O que significa traduzir as palavras do Cristo e os ensinamentos do Cristo em prática, né? Traduzir o que Cristo falava em prática significa os atos da caridade, significa perdoar, significa aquilo que é muito difícil para nós, né? Fazer o certo quando ninguém está vendo, ou fazer o certo mesmo quando todo mundo faz o contrário, né? Mesmo o certo não deixa de ser o certo, ainda que ninguém esteja fazendo, né? Como são coisas difíceis, né? A ajuda sem segundas intenções, tudo isso é o que Cristo vinha nos trazer, né? Ainda da passagem, né? Então, quem pratica isso será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? O que significa edificar a casa sobre a rocha? Vamos imaginar, né? A construção física aqui, a casa aqui vive um momento de obras, né? Hoje já aparece, essa obra aqui já está aparecendo, mas vamos imaginar lá no início, quando isso aqui estava em construção. Eu aposto que os trabalhadores estiveram aqui trabalhando dias e dias e dias, abrindo, cavando, né? Tirando material, tirando coisa, aprofundando o terreno até chegar na base firme. Foi muito material, foi muito ferro, foi muito cimento, foi muita areia, muita brita, foi muito material estrutural para ser construído, né? E teve muito trabalho, e teve muito investimento, e teve tempo para que esse material todo se curasse, né? Gerou um monte de entulho, teve muita coisa que teve que ser organizada, e quem passava da rua estava vendo e parecia que não estava andando nada aqui, porque a obra ainda estava na base. E assim é a nossa vida, né? Quando a gente pensa em construir a nossa casa sobre a rocha, a gente também precisa fazer esse mesmo movimento. Para a gente construir algo grandioso, a gente precisa preparar o nosso terreno. Ir lá no nosso coração e olhar, né, tudo aquilo que... Imaginar se eu vou construir, colocar uma obra grande, né, de amor dentro do meu coração. Se eu tiver lá na base do meu coração, onde eu vou colocar a obra do amor, o pilar da obra do amor, se eu tiver embaixo desse pilar vaidade, se eu tiver orgulho, se eu tiver egoísmo, se eu tiver ignorância, esse pilar não vai sustentar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é limpar, é tirar isso do nosso coração. Então a obra, ela antes dela aparecer externamente, ela tem muito trabalho nas suas bases, lá na origem. E é o que acontece, está acontecendo com a obra, é o que aconteceu propriamente com essa obra aqui. Até chegar lá na rocha firme, onde eu consigo colocar a minha construção, eu tenho muito trabalho. E assim é também na nossa vida, né? Quantas vezes a gente imagina, né? A gente está se esforçando, né? Está fazendo um monte de coisa e parece que a gente não está indo para frente, que a gente não está evoluindo, que a gente não está aprendendo. Mas há que se entender que daqui a pouco a obra que eu estou preparando para construir, ela é uma obra grandiosa. E aí vai bastante tempo de trabalho lá na base. Só limpando, preparando. Eu vou ter que fazer um grande investimento só para construir aquela base que vai sustentar uma obra grandiosa. Então a gente precisa ter essa paciência a partir desse entendimento. Então o homem sensato, ele precisa entender disso. Ele precisa preparar o terreno para construir a sua casa, né? De acordo com o que Cristo espera, né? Porque a casa que a gente vai construir, né? A nossa casa espiritual, ela tem que ter a certeza, o construtor tem que ter a certeza de que ele está construindo preparando para dificuldades. Se eu construo aqui em Santa Maria uma casa, eu sei que tem vento norte. Então eu tenho que fazer uma casa, eu tenho que preparar o telhado, eu tenho que preparar as aberturas, esperando para o vento norte. Dependendo do lugar, eu tenho que preparar para uma enchente, para um deslizamento de terra.
O cara que constrói no Japão, ele tem que preparar para o terremoto, né? Traduzindo para as coisas da nossa vida, né? O que significam essas dificuldades que vão chegar na nossa casa, né? São aquelas dificuldades que foram listadas anteriormente, né? Então, ainda, né, sobre essa construção, depois que eu construo essa base, né, eu tenho essa base do Evangelho, do amor do Cristo, né, eu vou construindo essa casa que vai servir de abrigo para o meu espírito. Né? Aí sim eu consigo fazer uma casa, e tudo que nós de fato queremos é estarmos tranquilos. Né? Se nós pudéssemos pedir, né, o que todos nós queremos a felicidade, mas e tu vai perguntando, a felicidade ela se traduz na paz. E para a gente ter paz, a gente precisa estar seguro de que aonde a gente está, né, a gente está sob um abrigo seguro. Então, essa vida, né, espiritual que a gente constrói, ela precisa estar muito bem materializada sobre essa rocha, né? Bem, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra essa casa, né? Então, foram ali as dificuldades que a gente vinha falando, né? Vamos imaginar uma desilusão afetiva, um conflito familiar, é uma perda de um trabalho, é a perda de um ente querido, uma dificuldade financeira. Olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa. É uma calúnia que é dirigida para nós. Olha quanta coisa que pode vir e abalar essa casa que abriga aqui a nossa paz, né? A certeza que Cristo vem trazer para nós através dessa passagem é que ele não promete para nós que não haverá dificuldade. Para ambos os casos, ele não disse que para ambas as casas chegaram as mesmas intempéries, né? Mas ele promete que, se construída sobre a rocha, né, esse significado, quem construir sobre a rocha vai ter um resultado diferente de quem constrói sobre a areia, né? Contudo, ela não caiu porque fora fundada sobre a rocha. Não vivia na confiança de Deus. Aí segue a passagem aqui. Todo aquele que ouve essas palavras e as não pratica, né? Então, se já é difícil, né, vamos ver pelos graus de dificuldades, né? 2000 anos depois da passagem de Cristo, ele pede para a gente ouvir, né, que parece que está cada vez mais difícil para a nossa vida, né? A gente ouve cada vez menos, a gente está cada vez menos interessado em ouvir o nosso próprio, a gente não ouve nem o nosso coração, nem a nossa consciência que fala conosco, nem o que a espiritualidade vem nos trazer, muito menos interesse ainda a gente tem em ouvir o que o próximo vem nos trazer, né? Mas aqui Cristo diz, aquele que ouve e ainda, né, na passagem anterior tinha que ouvir e praticar. Agora aqui, aquele que ouve e não pratica. Então aquele que recebe, né, que recebe aquilo, mas não faz uso, né? Que também a gente pode traduzir para a nossa existência somos aquelas habilidades que nós temos e que a gente não coloca a serviço da nossa evolução. Se nós temos o dom do entendimento, né, se nós temos a oportunidade do estudo e a gente não utiliza isso para nos desenvolver, ou a gente não utiliza isso como uma ferramenta para o serviço coletivo. Também é algo que vem a ser chamado nesse ponto, né? Será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, né? O que significa construir uma casa sobre a areia? É uma falta de reflexão, é viver nas aparências, né? A areia, né, ela vem representar ilusões, o orgulho, a vaidade, materialismo, né? A falta de compromisso espiritual,
caridade não verdadeiramente desinteressada, né? Ou ações boas com segundas intenções, né? Se nós pensarmos assim, vamos imaginar, né? Quando Cristo traz o exemplo de construir sobre a areia, né? Uma pergunta, né, para cada um refletir: a areia é um bom material para construção? Ela é dos melhores materiais que tem para construção. Quando a gente pega, né, a areia que é usada nas construções, que foi usada nessa casa, que está sendo usada na reforma e expansão aqui do Consolador Prometido, ela é um material excelente para construção. Como partícula, né, se chama quartzo, é o nome do material, o material geológico que compõe a areia, ele é excelente para construção, porque ele é tão resistente quanto a rocha. Mas por que ele não é uma boa base para construção? Porque quando nós pegamos aqui uma porção de areia, cada partícula que está aqui dentro está por si só. Uma não interage com a outra, uma não tem relação nenhuma com a outra. Ela é como unidade, ela é muito forte, mas por um movimento coletivo ela não liga para o próximo. Então, vejam como isso é um alerta e é um chamado para nós. O entendimento de que quando a gente vive num contexto coletivo, seja ele de uma família, de uma casa espírita, de uma escola, de um trabalho, de uma prefeitura, seja lá o que for, a gente é uma obra, a gente é de um coletivo, né? Assim como, por exemplo, né, se a gente for imaginar, né, boas ações esparsas, né, ou uma boa ação que ela não tem uma ação de caridade, uma ação benevolente, mas que ela tem segundas intenções, é como eu colocar mais um grão de areia na base de uma casa. Ela falta a verdadeira intenção, falta o divino, falta aquilo que Cristo veio para nos ensinar. O amor pelo próximo, a caridade verdadeira, né? E o que é que vem, então, e pode resolver e dar a liga nisso tudo aqui? O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, uma fé verdadeira, um estudo verdadeiro, né? Ações do coração, né? Um desejo ardente de transformar esse material aqui num bom material para construção, tão resistente quanto a rocha. O que faz a areia se tornar um material tão resistente quanto a rocha e útil para a construção? É o cimento, que é o que dá a liga, né? Então, para que isso se transforme, né, a gente precisa trazer isso para a nossa vida. A gente precisa colocar esse cimento, né, nessa areia. A gente precisa remover toda a areia que está lá na base da nossa casa e transformar ela com o cimento. Porque aí ela se torne uma base apta para nós construirmos aqui a nossa casa, né? Então a gente transforma essa falta de compromisso espiritual com uma fé verdadeira. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra essa casa, né? Então, ou seja, chegaram as provas, né, que Jesus, em momento algum, ele disse, né, através dessa passagem, ele alega e seguirá existindo nesse mundo de provas e expiações, a gente seguirá tendo as nossas provas, cada um as suas, né, e nós teremos que enfrentar. Ele nos dá uma certeza, né, que se a gente caprichar na base, né, da nossa construção, nós teremos tranquilidade. Senão, nós teremos desespero, nós teremos dificuldades, nós enfrentaremos dificuldades, né? E ela desabou, sendo grande a sua ruína, né? Imagine, né, que como é para a nossa vida, né, quando a gente constrói a nossa casa sobre areia, né? Porque todos nós somos construtores e a gente faz inúmeras obras na nossa vida, muitas delas, talvez a grande maioria, a gente constrói sobre areia, elas desabam e a gente se lamenta, né? E isso, né, representa a perda da paz, né, o desespero,
né, um vazio espiritual. Quando a gente, né, na vaidade e no desejo das aparências, né, ao invés de nós pegarmos aquele recurso que a gente tem, ou todo aquele esforço, às vezes a gente caprichar na base e também naquilo que se projeta sobre o solo, né, a gente quer construir, quer mostrar só aquilo que existe ali, para a gente ter aquele conforto e as aparências. Só que isso não se sustenta. E aí, quando isso cai, né, a gente acaba, em quantas circunstâncias da vida que na dificuldade as nossas máscaras caem, né? Então, a partir disso, né, pessoal, fica fica aqui o convite, né? O que a gente faz, né, enquanto obreiro da nossa existência, né? O que a gente faz quando a gente está construindo a nossa casa, ou está ao longo da nossa jornada, e a gente percebe que, da forma como está a nossa casa espiritual, ela precisa de uma reforma. E aí a gente vai, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa reforma que eu pretendo, a base que eu já tenho, ela comporta. Em muitos casos, a gente precisa voltar lá para a nossa base e reformar primeiramente a nossa base e depois ir trabalhando naquela estrutura que se projeta para cima do solo. A gente, enquanto obreiro da nossa existência, a gente vai estar sempre vivendo entre esse constrói, o desconstrói e constrói. Desconstrói e constrói. Porque na nossa vida, né, o obreiro, né, o construtor, ele, por vezes, ele chega para construir uma casa, ele encontra um terreno vazio. E ele constrói essa vida, essa casa, num terreno vazio. Ele tem um trabalho mais facilitado. Digamos que é assim no início da nossa existência, é assim no início de um novo trabalho, é assim quando eu entro em uma nova casa espírita, é assim quando eu inicio um matrimônio, é assim quando eu inicio a educação de um filho, é assim quando eu busco um novo estudo. Eu começo algo do nada. Mas há também, né, em muitos casos, o construtor chega para construir e ele precisa, né, há o entendimento, né, de que naquele lugar, aquela obra já não está mais digna daquele lugar e ela precisa dar espaço para algo mais grande. É quando a gente se percebe que aquilo que a gente vinha dando para a nossa existência já não cabe mais, a gente precisa desconstruir aquele nosso eu antigo, trabalhar esse material ali para que ele dê espaço para uma nova base, uma nova fundação, para que se erga aqui uma nova casa, tá? O Evangelho é vivo, o Evangelho é ação, e nós somos todos obreiros da nossa casa, da nossa existência, e as existências, as bases que a gente constrói aqui, nessa vida, elas ficam para a nossa vida eterna. Essa é a notícia boa. Meus queridos irmãos, eu agradeço a atenção de todos, agradeço novamente o convite da casa. Nós que agradecemos, Luiz, pela tua presença, pela tua disponibilidade, pelo teu estudo, para nos trazer essa mensagem na noite de hoje. Com certeza, cada um de nós precisava ouvir isso, tanto nós quanto os frequentadores desencarnados, que com certeza aqui estão em maior número, todos precisávamos ouvir. Então, o nosso muito obrigado. Obrigado a todos que vieram aqui essa noite. Obrigado a todos que estavam nos acompanhando ao vivo no Facebook, várias mensagens. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador. Que, então, esse estudo faça com que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa base. Então, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pela tua presença. Então, aproveitando essa tua primeira visita à nossa casa, como todos sabem, nós estamos construindo, como foi dito, e a nossa sala de passe ainda não está disponível. Então, o passe é coletivo. Dessa forma, então, pedimos que todos se concentrem, e o nosso querido irmão Luiz Eduardo vai fazer a prece final como passe coletivo.
Então, queridos irmãos, aqueles que desejam e se sintam confortáveis, fechem seus olhos, imaginem o Cristo trabalhando em sintonia com as falanges que cuidam desta casa, com os obreiros que cuidam de todos os que aqui chegam, que possamos, neste momento, nos reconhecermos na simplicidade do construtor que recebe a planta e imagina que a construção exuberante que se projeta, ela precisa acontecer a partir do primeiro tijolo que é depositado. Tijolo a tijolo, passo a passo, tudo se constrói, na paciência de quem sabe que o cimento tem o tempo de cura e que a obra, ela nunca termina. A nossa existência, o nosso mestre de obras é o mais qualificado possível e que, com certeza, nenhum recurso falta para que nós possamos construir o nosso lar, que nos dê sempre abrigo, para que tenhamos paz, para que encontramos calor, para que encontramos conforto e para que possamos manifestar a nossa essência divina e que também que o nosso lar interior possa ser também abrigo e consolo para todos que necessitem. Que as nossas portas possam se abrir para o tamanho da virtude e da graça que nos é depositada na nossa existência. Que assim seja. Que assim